Aleluia, graça e paz, boa noite aos meus irmãos, amém? Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 9, verso 1. Deus abençoe a vida do meu querido amigo e irmão pastor Anderson, da sua casa, da sua família. Obrigado por me receber aqui na Devec Natal. Deus abençoe você, pastor Rodrigo, meu querido amigo e companheiro de estudo, pastor André Galvão, a todos os nossos irmãos, pastor Tiago, a todos os nossos irmãos e amigos que estão aqui nessa noite. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Ao passar viu ele um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele ou nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifeste a glória de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite se aproxima quando mais ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com saliva, e aplicou nos olhos do cego, e disse: Levanta-te e vai ao tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Os seus vizinhos que anteriormente o haviam visto a mendigar perguntavam: Não é este que estava sentado a pedir esmolas? Uns diziam: É ele, outros não, apenas que se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu mesmo. E eles perguntaram: Como foram abertos os teus olhos? E ele respondeu: Um homem chamado Jesus fez barro, colocou nos meus olhos e disse para eu ir lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e voltei vendo. E eles perguntaram: Onde ele está? E ele respondeu: Eu não sei. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome. Te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos nessa noite através do teu texto, através do teu santo evangelho. Revela-nos quem tu és através da sua palavra. Ilumina o nosso entendimento para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Jesus está na região da Judéia, mais precisamente de Jerusalém. Ele havia subido para Jerusalém em João capítulo 7, verso de número 2, quando ele participa da festa dos tabernáculos, que era uma das 3 grandes festas de peregrinação, reconhecida inclusive no Antigo Testamento, mais propriamente dito no Pentateuco. Deuteronômio 16:16 vai falar das 3 festas de peregrinação que todo varão judeu deve ir: Pentecoste, Cabanas e a Páscoa. Jesus, como varão judeu, ele sobe então para Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. Ele participa da festa. Após isso, ele vai ter um enfrentamento com as autoridades religiosas em João capítulo de número 8, quando diante dele está a mulher adúltera, e Jesus então vai ter um confronto extremamente importante a respeito disso, falando a respeito sobre fé e misericórdia. No capítulo 8, no verso 57, se você quiser olhar comigo, o texto diz que os judeus perguntaram: Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E Jesus respondeu: Em verdade vos digo que antes de Abraão existir, eu sou. Verso 59, então apanharam pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. As mesmas pedras que eles largaram da mulher adúltera, eles pegaram de volta para apedrejar Jesus. Então nesse ponto Jesus sai e se oculta no templo. É onde passa o capítulo 9. Eu não posso dizer de maneira precisa que aqui é onde eu vou falar, mas aí eu vou pelos textos. Raymond Brown, para mim um dos melhores comentaristas sobre o Evangelho de João, Brown diz que o Evangelho do capítulo 9 de João passa provavelmente na Porta Formosa, que era o lugar onde as pessoas com defeito físico ficavam em torno do templo para receber algum tipo de esmola. Porta Formosa você conhece, Atos capítulo 3, do coxo. Então Brown vai dizer que provavelmente João capítulo 9 passa propriamente dito ali nessa região onde ficavam as pessoas que pediam esmola, na entrada ali dos gentios. E quando esse homem pedindo esmola sentado ali, os discípulos observaram e fazem uma pergunta, verso 2. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou?
este ou seus pais para que nascesse cego? A pergunta dos discípulos é uma pergunta de curiosidade, mas que tem muito a ver com a questão da teologia judaica. Os discípulos estão perguntando, olhando para o cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmola, vivendo uma vida completamente complicada pela vida, desde o seu nascimento. Eles olham para o cego olhando para trás, dizendo assim: Senhor, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Ou seja, de quem é a culpa para que ele tivesse esse momento de desgraça na vida dele? Por que ele está vivendo essa vida desde o seu nascimento? De quem é a culpa? Em outras palavras, aqui tem uma ideia de causa e efeito. Se você vê o texto aí no verso 2, eles vão usar o termo pecou, eles estão usando o aspecto moral. Então eles estão dizendo, pastor Anderson, que o cego quebrou algum tipo de moralidade e Deus está irado, então permite que ele nascesse cego. Mas eles estão olhando para trás. Eles estão querendo saber qual é a justiça aplicada a esse homem. Na Bíblia Sagrada, olhando para o Antigo Testamento, você tem 3 grandes manifestações da justiça, que a gente chama de teodiceia. Existe a justiça de Moisés, a justiça de Jó e a justiça de Salomão. Cada uma delas de acordo com uma interpretação. A justiça de Moisés a gente chama de justiça distributiva. Se você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Aqui no mundo ocidental nós chamamos isso de meritocracia. Se você andar numa via que é de 50, andar 70 quilômetros, vai chegar um bilhete na sua casa. Um negócio muito interessante chamado multa. Se você trabalhar 10 dias, você ganha 10. Se você faltar 5, você vai ganhar outro bilhetinho, está demitido. No nosso mundo ocidental, a gente trabalha isso como meritocracia. Você vai receber por aquilo que você faz. Nos Estados Unidos, a gente chama isso de times money. Você ganha por aquilo que produz. Moisés, ele tinha uma ideia de distributiva. Se você obedecer a Deus, você vai se dar bem. Se você desobedecer, você vai se dar mal. Só que a justiça de Moisés não se aplica à justiça de Jó. Porque Jó é obediente, Jó faz altar, Jó é um bom marido, Jó é um bom pai, Jó é um cara bacana, ajuda o próximo, ele é um bom patrão. E o que é que Deus faz? Permite que Satã toque em Jó. Qual é a justiça de Jó? Não é a de Moisés. A justiça de Jó a gente chama de justiça soberana ou permissiva. Que Deus, sentado no alto sublime trono, permite que alguma coisa aconteça com aquele que Ele quer. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus, e quando Ele manda a gente só obedece. A justiça de Jó não tem nada a ver com causa e efeito, tem a ver com permissão. Deus permite, Ele quer e ponto final. E às vezes o texto sagrado, pastor Anderson, deixa ter uma forma de ironia. Por exemplo, Satã vai tocar em Jó e vai ter que criar uma doença que não mata, pastor André. Não, eu posso tocar nele, não no sua alma, na nefesh, na alma não. Então Satã, o inferno, vai produzir uma doença que não mate, um negócio assim inédito. Então vão produzir uma doença que não mate. E eu lendo isso em casa e eu fico rindo às vezes com o texto. Porque ele cria essa enfermidade e põe lá no corpo de Jó, e ele agora vai ter que torcer para Jó não morrer. Em contrapartida, a mulher dele torce para ele morrer. Aí eu fico imaginando o diabo, ouvindo a mulher dele dizer, a mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. E o diabo: não, ele não pode morrer. Ele tem que ficar vivo, porque se ele morrer, Deus vai me tocar. Isso aí eu fico imaginando. O diabo contra a mulher contra Deus. Então é um negócio assim muito interessante. Mas vamos lá. Então a justiça de Jó é uma justiça permissiva, onde Deus permite, que não tem nada a ver com a justiça de Moisés. Mas aí você entra em outra justiça, a justiça de Salomão. A de Salomão é a justiça de Jesus. Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 7, se você quiser abrir ou marcar depois, a partir lá do verso 15, ele fala um negócio interessante a respeito disso. Salomão acreditava que haverá gente que vai fazer coisa boa, bondade, pastora, ao próximo. Mas o seu final não vai ser bom. Ele não vai ter um final bom. Aparentemente ele parece estar sendo punido, mas a sua colheita vai vir de Deus. Salomão vai dizer que vai ter gente que vai fazer a coisa ruim e aparentemente vai se dar bem na vida, mas o seu final vai vir de Deus. A justiça de Salomão é a justiça de Jesus. Por quê? Jesus falou o amor, Jesus fez o bem. E qual foi o final de Jesus? Cruz do Calvário. Aí você olha para Pilatos, aquela raposa do Senado romano, do Império, que só fez a maldade, só fez a malignidade. Qual foi o final? Lavou a mão. Mas Salomão diz que a colheita só vem de Deus. Pilatos está morto até hoje, mas Jesus ressuscitou o terceiro dia. A justiça de Salomão é a justiça de Cristo. Não tem nada a ver com a justiça de Moisés distributiva. Mas no caso, dá uma olhada na sua Bíblia, no verso 2. O texto aqui tem a ver com a justiça de Moisés.
Porque Moisés dizia, porque Deus visita pecado de pais e filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Então os discípulos estão olhando para o cego agora, estão dizendo, alguém cometeu algum tipo de pecado, o avô, bisavô, tataravô, e ele está pagando os pecados deles hoje. Mas se você ver aí no texto, no verso 2, tem uma pegadinha. Ele diz para que nascesse cego, este ou seus pais. Na ideia judaica, um bebê pode pecar no ventre. Isso é a ideia judaica antiga, não hoje, antiga. Por isso que quando Jacó e Esaú estão no ventre, ele diz, 2 nações brigam no seu ventre. Isso era uma explicação óbvia para os judeus, que muitos bebês nasciam com um problema congênito, e então lhe diziam, o pai está em pecado, esse bebê pecou no ventre. Existe um termo grego chamado brefos, ou é vida intrauterina no grego. Esse bebê, ele cometeu o pecado lá na vida intrauterina, por isso que ele nasceu cego. Então os discípulos estão olhando para o cego, pastor Anderson, sentado pedindo esmola, e olhando para ele e fazendo a seguinte ideia: esse camarada está nessa vida porque ele pecou. Porque um Deus bom, Criador dos céus e da terra, não vai permitir que ele nasça dessa forma. Deus não pode permitir, porque Deus é bom. Deus, em sua infinita bondade, não vai permitir que esse homem perca a beleza da vida. Ele nasceu, ele não experimentou nada, ele está sofrendo desde o seu nascimento. Ele sofre de quedas, ele vive da dependência de esmola e etc. Então os discípulos estão numa roda dizendo, ele está nessa desgraça porque ele pecou. E isso acontece com a gente. Porque a gente olha alguém passando um problema, a gente já fala, é pecado. Fulano está desempregado, é pecado. A moto dele foi roubada, é pecado. Ele está doente, é pecado. Isso é a gente. A gente sempre analisa a vida do outro a partir do aspecto moral. A gente não consegue olhar e interpretar outra coisa. Não, pastor, ele não consegue prosperar porque ele está em pecado. Não, ele está doente porque ele está em pecado. Não, ele está acontecendo porque está em pecado. Ou seja, os discípulos estão cegos, porque eles estão olhando para o cego e analisando a vida agora. Mas aí vem Jesus, verso de número 3. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas ele está assim para que a glória de Deus se manifeste. Jesus está dizendo assim, ó, isso aí não tem nada a ver com o pecado. Isso aí não tem nada a ver com o inferno. Isso aí não tem nada a ver com o maligno. Isso aí é plano de Deus, aleluia. Então deixa eu te falar uma coisa aqui para você que está hoje aqui, na quinta-feira da vitória. Isso que você está passando não é maligno. Isso que você está passando não é inferno. Isso que você está passando é porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Aleluia, aleluia. Jesus está dizendo, vocês estão cegos, cara. Vocês estão analisando o cara só por causa dessa vida. E Jesus está dizendo para os discípulos que eles estão cegos. Isso aqui é uma crítica. Isso aqui é uma crítica. Jesus está dizendo, cegos estão vocês, que vocês só estão analisando o presente aqui agora, mas vocês não têm olhos espirituais para ver o plano de Deus lá de cima. Aleluia. Jesus está dizendo que em toda a vida daquele homem havia um projeto divino. Rapaz, isso aqui é muito bonito, cara. Deus permitiu tudo aquilo porque a glória vai se manifestar. Rapaz, isso é muito forte, cara. Ele está mostrando controle, soberania, poder, trono, aleluia. Então eu quero te dizer para você hoje, meu irmão, fica tranquilo, descansa a sua mente, descansa o seu coração. Ainda que as pessoas à sua volta venham te criticar, é pecado, é pecado, é pecado, tá assim porque é pecado. Eu vim aqui para dizer, é para a glória de Deus, 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 é para a glória de Deus. Isso é para a glória, isso é para a manifestação divina. Isso é algo que está muito além da sua capacidade mental e intelectiva. Isso vai muito além dos nossos pensamentos. Quando o texto diz isso para nós, em segundo lugar, pastor, acontece uma coisa aqui mágica. Há quantos anos, pastor André, esse cego escuta que ele está assim porque ele está pecador? É pecado. A vida inteira dele, pastor Rodrigo, a vida inteira esse camarada só escuta, é pecado. Aí pela primeira vez na vida, ele escuta, é para a glória de Deus. Nossa, isso devia ser, pastor, libertador. Então ele está, naquele momento, naquele dia, naquele momento, uma voz falou, é para a glória de Deus. Ou seja, o interior daquele homem foi liberto, foi sarado, ele foi curado de princípios, de vozes externas que só o acusavam de aspecto moral.
que não analisavam o estado da vida dele pela ótica divina, só olhavam dizendo assim: cara, você está amaldiçoado, você está assim, cresceu sem pai porque você está amaldiçoado, você não tem trabalho porque você foi amaldiçoado, você está doente porque você foi amaldiçoado. Pela primeira vez ele escutou: é para a glória de Deus, aleluia. Há um plano eterno, aleluia, que nem você sabia que existia, mas eu vim aqui para revelar que é para a glória de Deus, aleluia. Foi libertador. Foi libertador. Porque Deus, antes de transformar fora, pastora, primeiro Ele nos cura por dentro. Tem muita gente buscando milagres. Ah, pastor, eu estou aqui na campanha porque eu quero um milagre. Você nem sabia, mas mal começou a campanha, o milagre já começou na sua vida, por dentro. Porque para Deus manifestar por fora, primeiro por dentro tem que estar consertado. Primeiro Ele ajeita, aleluia. Ele vai tirando tudo que não provém dele. Pela primeira vez aquele homem escuta que é para a glória de Deus. Cristo liberta o seu interior e lhe dá um norte que ele nunca tinha ouvido na vida. O coloca em uma posição de destaque diante de todos os homens. Os discípulos ali demonstram completamente cegos diante daquilo e perplexos em saber que desde o nascimento do homem até aquele dia, Deus o guardou. E eu consigo provar como, pai? Porque ele está vivo. Porque enquanto você e eu estamos vivos, tem propósito de Deus para acontecer na sua e na minha vida. Ele vai nos guardando em todo o seu propósito. Ele vai nos conduzindo, aleluia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, aleluia. Ele vai nos guardando, Ele vai nos livrando de todo mal, para que a graça dele possa ser revelada. Então Jesus diz isso e o liberta, o transforma por dentro. Sabe, dá um novo sentido de viver. Naquele momento, pastor Anderson, tudo aquilo que ele havia passado desde a sua infância, provavelmente já se apagou da sua mente. Porque afinal de contas, todas as dores, todos os tombos, todas as dificuldades, pastor, todo o abandono de pessoas, fez valer a pena o seguinte: espera aí, então todo esse tempo eu tive vivo, porque as pessoas me abandonaram, mas Deus não me abandonou, aleluia. Deus nos revela o seguinte, que diante de todo o cenário caótico da sua e da minha vida, Deus não nos abandonou, aleluia. Ele nos guardou por todos os caminhos, aleluia, para nos revelar algo maior, para nos dar um sentido diferente. Então Jesus diz para eles, versos 4 e 5: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite se aproxima quando mais ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso aqui é sensacional. Isso aqui. O problema dos discípulos são os nossos problemas. Os discípulos, pastor Anderson, se comportam como brasileiros. Os brasileiros amam hermenêutica, pastor Rodrigo, amam hermenêutica. Eu morei 1 ano e estudei em Portugal. Tem alguns anos, tem 20 anos essa brincadeira. Foi em 2005 para 2006. E uma coisa eu aprendi com a Europa: o europeu é muito diferente do brasileiro. Eu lembro que a gente se reunia no apartamento, às vezes, para conversar, para bater papo. Era a verdadeira Torre de Babel: senegalês, ucraniano, português, um muçulmano, o outro católico, eu protestante. O negócio era fantástico. O outro de religião africana, de bruxaria. O negócio era doido, era louco. E a gente sentava na mesa, o pau quebrava. Cada um falava e todo mundo ali se entendendo com portunhês, portunhol com inglês. Era um negócio maravilhoso. E a gente conversava e batia o papo, mas eu aprendi principalmente com o europeu mesmo. Você chegava para o europeu e falava assim: você pode ir lá no apartamento participar? Não. Aí você fica esperando o porquê, porque isso é nosso. Você convida qualquer um aqui hoje para qualquer coisa e ele não vai falar para você: eu não posso. Ele vai dizer assim: sabe o que aconteceu? O muro lá de casa quebrou. Teve uma infiltração e o gato e o cachorro Totó fugiram. O meu marido deixou o carro estacionado. Ele vai contar uma história inteira para dizer assim: eu não posso.
O europeu é faca tramontina. Você pode ir? Não. Aí eu ficava naquela expectativa. E só não. Os discípulos são brasileiros. Eles olham um homem quebrado, eles querem saber por que quebrou no passado. Eles querem organograma, pastora. Planilha detalhada do Excel. Eles querem um memorando. Não, o senhor tem que explicar o porquê. E no 4 e 5, Jesus diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus está dizendo assim: vocês estão preocupados com o passado? Esquece. Glorifica, porque eu estou no presente para mudar a vida dele. Porque a gente entra numa reunião dessa de quinta-feira da vitória e fica olhando para trás. Ah, pastor, se eu tivesse aquela chance de novo. Ah, pastor, se eu fizesse aquela viagem. Ah, se eu estudasse mais. Meu irmão, esqueça o que perdeu. Glorifica o presente, porque Jesus está hoje na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente que fica atrelada ao passado. Fica chorando por viagens que não foram feitas, por provas que não foram feitas, por oportunidades que não foram abraçadas, por situações que você não entrou, por palavras que você não disse, por discussões que você não ganhou, por uma série de coisas que passou. Os discípulos estão olhando para o céu atrás, enquanto a revelação estava diante deles, enquanto aquele que faria estava no presente. Então Jesus está dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus está dizendo assim: eu não quero saber o passado dele, eu quero que vocês glorifiquem, porque hoje eu vou mudar a vida dele. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, não importa o que passou, o importante é que a porta de oportunidade está aberta hoje para a sua vida, aleluia. É para frente que se anda, aleluia. Remandará súria, é andar para frente. E não se lamentar por ocasiões que deram errados, por empresas que não venceram, por coisas que você perdeu. O diabo costuma fazer isso na sua e na minha mente, nos algemar a situações do passado, e a gente às vezes quer reviver aquilo e não pode. Enquanto isso, estamos perdendo o que há de melhor para nós. O que? O presente chamado Jesus Cristo hoje. O encontro, a oportunidade. Os discípulos ali diante do ser mais amável do universo. Jesus diz para ele: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está dizendo para eles: pastor, é agora. Eu vim agora para resolver a vida deles. E vocês querem saber o porquê quebrou, o porquê que aconteceu, o porquê que eu não vim antes. Infelizmente tem muita gente assim. Enquanto está olhando para trás, a glória está caindo. Enquanto está olhando para trás, o maná está sendo derramado. Enquanto olha para trás, está todo mundo sendo abençoado. Ei, olha para frente, porque tem uma porta preparada para a sua vida. Olha para frente, que tem uma oportunidade chamada Jesus aí na sua frente, aleluia. Olha para frente, meu irmão. Olha para frente, olha diante de você. Olha esse momento que você está aqui hoje, quinta-feira, aqui nessa igreja. Ah, pastor, eu viajei, imigrei, não deu certo. Amém, mas hoje você está aqui. Você está vivo. Deus tem te sustentado. Deus tem dado livramento todos os dias da sua vida, aleluia. E às vezes a gente se lamenta, a gente põe o nosso coração nisso. E diante dessa batalha, olha o verso 4 e 5, que o cego está quietinho, pastor. Ele é cego, ele não é mudo. Ele está em silêncio. Por que ele está em silêncio? Por que o cego não discute, não participa do debate, que ele é o alvo da mesa redonda? Porque o cego já entendeu que quando Jesus chega, a gente fica quieto, deixa ele defender. Quando Jesus entra na sua e na minha vida, a gente não fala mais nada, deixa que ele fala pela gente, aleluia. A gente não precisa se defender pelos outros. A gente não precisa explicar aos outros aquilo que Cristo está fazendo na minha e na sua vida. Deixa que o caminhar da fé vai mostrar para eles que há uma glória para revelar sobre você e sobre mim. Ele simplesmente aceita a defesa de Cristo. Ele simplesmente aceita o pastorear de Jesus Cristo. Ele simplesmente aceita o conduzir da fé de Cristo. Porque depois de ouvir, pastor, que ele não é pecado, é para a glória, ele agora quer ficar até o final do filme. Peraí, glória de Deus, e aqui o negócio João ele faz uma troca, dá uma olhada no verso 3, ele fala assim: mas para que a glória se manifeste nele. Você tem que lembrar que ele é cego. E glória aqui é a ideia de luz, resplendor. Então o cego falou assim: agora eu quero chegar no final do filme. Como é que eu, cego, vou ver a glória? Rapaz,
Ele não sabe de nada, porque quando Deus entra, Ele revela a glória dele para mim e para você, aleluia. Porque Ele quer saber como é que vai acontecer esse negócio de glória revelada dele, Ele quer entender, então Ele está quieto. Então o que Jesus faz? Verso 6, tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com saliva e aplicou nos olhos do cego. Isso aqui é sensacional. Verso 6 é o verso do silêncio. Jesus não fala, o cego continua quieto, os discípulos estão quietos. Jesus cospe no chão, faz barro com saliva e põe nos olhos do cego. Provavelmente ele não tinha um globo ocular. É que a maioria dos comentaristas vão dizer. Então Jesus fez um pedaço de barro, pastor, colocou na cavidade orbital da face do cego. Olha no texto aí. Vê se o cego brigou com a mão de Jesus, impedindo ele de fazer. Vê se ele empurrou a mão de Cristo. Ele se deixou fazer. Incomoda a areia no rosto. Irmão, uma areinha aqui no rosto arranha. Imagina um barro dentro da cavidade orbital da face. E Jesus botando assim, ó. Por que ele aceita? Porque quem está fazendo é Jesus. Olha o verso 6. Ele não está vendo Jesus. Jesus não está falando com ele, mas Jesus está trabalhando nele. Esse é o momento mais difícil da vida do cristão. É quando ele está fazendo a campanha, ele não vê Jesus, ele não ouve Jesus, mas ele está assim, pastor, ele não está fazendo nada, mas está, a mão dele já está trabalhando aí há muito tempo, aleluia. E às vezes a gente não entende. A gente vai na reunião mais manto possível, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, aqui onde tiver. Aí você vai lá, hoje eu vou lá ouvir uma profecia. Tem uns caçadores de profecia, pastor, hoje eu vou lá. Aí 1000 profetizam ao seu lado, 10.000 profetizam à sua direita, mas você não é atingido. Você fica, pô, mas o que é isso? Pô, mas ninguém fala nada. Aí você fica até coçando o dedo para ligar para o profeta do Pix. Meu Deus, Senhor, o que é isso? Sabe o que é isso? É a mão dele trabalhando. Enquanto ele trabalha, tem silêncio. Enquanto ele trabalha, ele está fazendo. Enquanto ele trabalha, ele vai fazer, ele vai ficar quieto. Em Jeremias 18, na parábola do oleiro e vaso, quem já foi aqui numa olaria sabe como é que funciona. Ele pega um pedaço de barro, põe lá na roda e faz o vaso. É interessante, pastor Anderson, que o pedaço de barro não tenha noção do que ele será. Porque a ideia do vaso está na cabeça de quem? Do oleiro. O barro não fala pro oleiro dizer assim, olha, eu quero ficar com um shape fininho. Sabe, quero ter assim mais alto, tá, mais forte. Ele não tem ideia. Porque quem faz a obra é quem? É o oleiro. E quem sabe o final da obra? O oleiro. Porque a ideia está na cabeça de quem? Do oleiro. Então, enquanto ele estiver apertando você, é porque o final ainda não chegou. Então espera. Espera. Pastor, mas está doendo. Mas claro que dói. Puxar para cá, puxar para cima, apertar. Por que Jesus faz isso? O verso 6 diz que ele cuspiu no chão e fez barro. Porque só Cristo sabe a peça que falta na tua vida. Os discípulos não sabem. Eu não sei, o pastor Anderson não sabe. O nosso pastor Silas não sabe, mas Deus sabe. Pastor, mas está doendo, fica tranquilo. Espera até o final, porque em breve a glória vai revelar sobre a sua vida, aleluia. Mas deixa ele fazer. Deixa que o oleiro faz. Deixa que o oleiro conduz. Mas às vezes a gente não entende, a gente fica na guerra com o Criador. Queremos brigar com Ele. Irmãos, Deus é um Deus sensacional. Você olha o Antigo Testamento, a maneira que Deus fazia com os homens era muito difícil. Moisés era o cara do Antigo Testamento, o cara. Com 40 anos sai do Egito e é brabão, dá tapa na cara de todo mundo, mata egípcio, eu resolvo e bababá, correu. 40 anos de deserto, Deus drenou aquela valentia, drenou. Quando ele fez 80, Deus falou, vai lá, liberta o Egito. Eu vou libertar, mas como? Ué, cadê aquela valentia de 40 anos matando todo mundo? Porque Deus está dizendo, não é com a tua valentia que você resolve, é com a minha glória que você vai resolver. Então Deus esvazia o cara do deserto, esvaziou. Botou ele zero, nulo. Quando ele descobre que não pode, ele então é o Senhor que faz. Esse é o oleiro. Que Jacó com 97 anos vai conhecer ele no Val de Jaboque. Já tinha visto a escada, conheceu a história do pai, porque o pai contava as histórias para Esaú e Jacó. Eu fico imaginando eles crianças. Olha, uma vez
vovô pegou eu, me levou lá no monte, me amarrou no altar e levantou um facão. Quando ele ia descer o facão, o teu avô parou do nada e me tirou. É mesmo, papai? Qual é o nome desse Deus? O terror de Isaac. Esse é o nome que está na Bíblia, o terror de Isaac. É o Deus do cutelo. Esse é o Deus do papai, ó. O terror de Isaac. Aí vem Jacó, rapaz. Aí conhece a escada. Depois vai para o Val de Jaboque. Com 97 anos ele conhece quem é Deus. Deus drenou ele. Deus, eles têm um modo de agir. Aqui com ele, esperou um bom tempo para se encontrar com ele no templo e para dizer: do seu nascimento até hoje, você nunca foi esquecido. Do seu nascimento até hoje, você sempre foi amparado. Meu pai não falou com você, eu não falei com você, mas nós estamos acompanhando todo o ritmo da tua vida até chegar o momento da glória se revelar sobre você. Aleluia! Eu quero te dizer, desde o seu nascimento até hoje, Deus nunca esqueceu de você. Desde o seu nascimento até hoje, você nunca foi abandonado. Os homens podem ter te abandonado, a tua família te abandonou, os seus amigos te abandonaram, mas Deus tem acompanhado você todos os dias, porque a glória dele vai se revelar sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Remandorasúria. E Jesus cospe no chão, faz barro com saliva e põe nos olhos do cego. E os discípulos não entendem nada. Eu fiquei imaginando, pastor André, eles conversando. Rapaz, isso é novo, hein? Esse movimento eu nunca vi, não. Ele já mandou tomar caminhando. Já mandou ir lá, que já estava. Esse é novo, hein? Bota no dicionário: cuspir no chão e fazer barro. São discípulos, estão aprendendo. Pedrão, quando você encontrar um cego, cospe no chão, ó, e botar barro. Assim são as pessoas que nos cercam. Ninguém entende o que está acontecendo na sua vida, porque você é dizimista, você dá oferta, você vem para a igreja domingo e quinta-feira, e parece que você cada vez mais está sendo apertado. Aí fica todo mundo à sua volta. Você está entendendo, é você? Mas eu sei que ele está trabalhando. Mas como é que você sabe? Que eu sinto a mão dele trabalhando na minha vida. Aleluia. E tem algo aí para ser revelado, e eu não vou deixar que ele, sabe, se afaste de mim. Eu quero que ele trabalhe em mim. Aleluia. Ele se permite. Ele não enfrenta a mão, ele deixa a mão trabalhar. Então deixa a mão dele trabalhar. Deixa ele apertar o que precisa ser apertado. Deixa ele tirar o que precisa ser tirado. Deixa ele pôr no lugar o que precisa ser posto. Deixa ele puxar para o lado o que precisa ser puxado. Porque quando o oleiro trabalha, ele sabe o que ele faz, que ele te conhece. Ele é teu pai, que ele é teu Deus. Aleluia. Deixa ele fazer. Deixa ele fazer. E o cego fica ali quieto. Não luta, não briga. Mas às vezes a gente briga, pastor Anderson. A gente corre, foge. Aí a obra fica pela metade. Aí você volta para a igreja. Aí o oleiro fala assim: eu vou voltar a trabalhar aqui, ó, aonde parou. Aí o barro já está mais duro, pastora. Aí tem que derramar uma aguinha. Aí ele começa o trabalho. O que ele vai dizer para o cego? Verso de número 7. E disse-lhe: levanta-te e vai ao tanque de Siloé. Isso aqui é sensacional. Pai, isso aqui é... Olha, isso aqui, não sei nem como explicar a você. Como é que Jesus manda um cego com barro no olho? Fala assim, ó, vai lavar no tanque. Ó, vocês já entenderam já. Imagina a cena, pastor. O cara sentado, barro no olho. Ó, vai lavar no tanque. Siloé. Não manda Pedro. Como é que faz isso aí, pastor André Galvão? Não manda João. Ó, segura aqui na mão dele, leva ele lá. Ó, vai lavar no tanque de Siloé. E ele não disse Siloé. Betesda ficava ali do lado. Aí um dia eu lendo isso aqui, eu falei assim: por que o senhor não mandou lavar no tanque de Betesda? Aí o Espírito Santo: não pode, porque Betesda só tem movimento, e movimento não cura, o que cura é a palavra. Movimento só tinha doença e guerra. Aonde tem movimento só tem doença, guerra e ninguém resolve nada. Mas aonde tem palavra tudo é restaurado. Vai lá no Siloé, vai lá na entrada da cidade. Siloé, lá na entrada da cidade. Aqui você tem uma ideia de como funciona o mundo espiritual. 50-50. Barro no olho, levanta e vai. Jesus, se eu não vou levantar, o problema é seu. O meu trabalho é pôr o barro nos seus olhos e para você levantar aí. Olha o verso de número 7 aí. Vê se Jesus falou para ele que ele ia lavar e ia ficar vendo.
Ó, depois que você lavar o rosto, você vai ver. Não. Jesus quer saber o final? Segue em frente. Nossa! Você quer saber como vai terminar? Como? Tem spoiler? Não, é com você. Você vai mandar o querubim? Não, filha, é com você, levanta e vai. Mas Jesus, eu estou cego, eu sei, você não vai caminhar pela tua vista, você vai caminhar pela minha fé e pela minha palavra que vai te guiar até o final. Aleluia! 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 Que às vezes a gente quer a ajuda de alguém, pastor. A gente quer que alguém ore por nós, faça jejum por nós, vá no monte por nós, faça campanha por nós. E Jesus disse: não, filho, é contigo. Você que vai lavar os olhos no tanque. Você acha que Jerusalém facilitou para ele? É ruim. Jerusalém? Rua antiga? Lá é muito estreito. A cidade velha é muito estreita, muito pequena, assim, muito difícil de andar. Hoje lá é difícil. Eu tive o privilégio em 2023 ir com o pastor Zés lá na caravana. Pastor, eu não fui, na próxima você vai. Quem deu amém, deu. Quem não deu, perdeu. Vai ver você por foto no Instagram. Aqui tem que ser igual Universal, dá amém, tomar posse na hora. Então, vai lá não lavar no tanque. Tem que ir lá, cara. Pedrão, não, deixa ele ir. Jesus, eu não estou vendo nada, mas não vai ver. Você vai caminhar pela palavra. É a palavra que vai te conduzir. É a palavra que vai te guiar. É a palavra que vai te sustentar. Aleluia. Você vai enfrentar a cidade de Jerusalém. Você vai enfrentar os distúrbios de Jerusalém. Porque quando você está indo em direção a algo, tem muita gente vindo contra você e que não quer que você chegue lá. O paralítico de Marcos capítulo 2 é a mesma coisa. Não, eu vou ver Jesus. Chega lá, porta fechada. Pô, mas ele não vai ver Jesus? Aí você acha que a vida vai facilitar quem quer ver Jesus, filho? A vida não facilita, a vida vai dificultar muito. Mulher de fluxo de sangue, eu quero ver Jesus. Multidão. Jairo, Jesus, eu quero te ver. E não sei o que, no meio do caminho, mulher de fluxo de sangue. Mas a minha filha, é assim, filho. Não é porque você vai buscar Jesus que vai ficar tudo a mil maravilhas. Não, vai ter dificuldade. Vai ter contra-maré. Mas por que você está aqui? Porque você acredita que em breve, aleluia, a glória vai ser revelada, aleluia. E que nós estamos aqui porque a fé tem nos mantido de pé. A palavra tem nos dado força para caminhar, aleluia. Porque é difícil enfrentar Jerusalém e as suas acusações. Gente com defeito na época era muito complicada. Lucas capítulo 17, verso 11 diz que 10 leprosos habitavam do lado de fora de Jerusalém. Eles tinham muita dificuldade, entre Judá e Samaria, melhor dizendo. O cego lá de Cafarnaum estava do lado de fora da cidade. Eles tinham muita dificuldade com quem tem defeitos. Lembra do coxo da Porta Formosa? Lá do lado de fora eles têm muita dificuldade. Jerusalém não facilitou para ele, mas ele enfrentou. Às vezes você está vindo aqui, não vai facilitar. É o tempo, é a agenda, é o trânsito, é o cansaço, é o desânimo, é a seta maligna, é gente que fala, é problema. Vai ter sempre alguém em Jerusalém querendo impedir você de chegar no final do Siloé. Mas em nome de Jesus, creia, porque quem falou para você foi Jesus e não foi eu. Acredita na palavra da promessa e continua. Segue em frente, aleluia. Abrace isso e vá. O texto diz para nós que quando ele chegou lá, o texto diz que ele foi, lavou e voltou vendo. Eu queria ter essa imagem. A primeira vez ele vendo a cor do seu rosto, sabe? O brilho dos olhos. E Jesus é sensacional, pastor. Porque Jesus poderia curar assim, ó, eu quero que você veja. Quero que você veja. Pastor André, Jesus não, vai lavar no tanque. Então um homem que é cego de nascença, lava e faz o que ele vê de primeira? O rosto. A beleza da vida. Nossa, é muito sensacional. A cor da pele, o sol, o azul do céu. Cristo é assim. Quando ele muda a sua visão, você valoriza aquilo que você não valorizava. A família, os filhos, a vida, a natureza, aleluia, você mesmo, a beleza da graça de Deus sobre nós, aleluia. A vida desse homem completamente transformada. A Bíblia vai dizer na sua Bíblia
Nos versos 8 e 9, diz o seguinte: e seus vizinhos que anteriormente o haviam visto a mendigar perguntavam: não é esse que estava sentado a pedir esmolas? Uns diziam a ele, outros não, apenas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu mesmo. Olha na sua Bíblia aí, ó, verso 8 e 9. Os vizinhos estão olhando para ele, pastor, antes, e abriram uma bolsa de aposta. Verso, essa é a minha cabeça de estudar, eu estudo assim, irmão. Verso 9, ó, a bolsa de aposta. Uns diziam a ele, ó, dos 5 denários que é ele. Não, rapaz, ele não tem essa cara bonita, não. Ele está diferente, está andando diferente. Ele andava todo assim, ó, se escorando. Ele agora está andando assim, ó, reto, olhando para frente, aleluia. Não, ele é derrotado, não, ele é diferente. Aí o outro, ó, eu dou um quadrante aqui que é outro, ó. E outros diziam, apenas se parece. Não, eu acho que ele tem a mesma roupa. Aí ele chega perto, sou eu mesmo, sou eu. Os discípulos estavam cegos, porque não conheciam o plano. E agora os vizinhos estão cegos porque não reconhecem ele. Aí eu em casa eu falava assim, mas por que isso aqui? O Espírito Santo, meu filho, fica tranquilo. Porque quem encontra comigo jamais fica a mesma pessoa. A roupa dele era a mesma, pastor. A barba, o corte de cabelo, as cicatrizes, tudo. Deus não tinha, ele não mudou nada. Ele não foi na Zara, Brookfield, nada. Ele não foi no salão de beleza. Não fez nada. Era a mesma aparência, mesma. Só que quando bateram os olhos dele era diferente. Quando Cristo encontra você e eu, nós somos diferentes. O andar é diferente, o apertar de mão é diferente, o jeito de lidar com a vida é diferente. Você não precisa abrir a boca para dizer assim, ó, eu sou cristão, não precisa botar a placa que sou da DEVEC, que sou crente. Não, você não precisa, porque quando Cristo encontra com você, a lâmpada do Evangelho acende na sua vida. E a gente se torna uma outra pessoa, completamente diferente de quem nós somos. Ou seja, o resplandecer em volta, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo? Cadê meu amigo tangedor aqui? Deixa só o tecladista, por favor. Aí vem o verso 10, pastor Anderson. A cereja do bolo. E eles perguntaram, como foram abertos os teus olhos? Pastora, olha que difícil, hein, pastor? Ser humano é um negócio difícil, pastora. Os discípulos queriam saber por que o olho fechou. Os vizinhos querem saber por que o olho abriu. Rapaz, ser humano é um negócio, velho. Tá vendo aí, pastor Anderson? Os discípulos disseram assim, mestre, quem pecou para nascer cego? Os vizinhos, mas como é que o olho dele está aberto? Aí ele, eu acho que o cego estava assim, rapaz, eu participei dessa discussão lá em cima, só que de maneira ao contrário. Mas qual é a pergunta aqui dos vizinhos? Como é que isso aconteceu? Como é que foi? Como é que é essa mecânica? Se você vê o texto, eles não estão perguntando assim, eles não comemoram, pastor Anderson, a cura deles. Dele, melhor dizendo. Eles querem saber só o resultado. Como é que você comprou essa casa? Eles não querem saber sua história, sua lágrima, sua dor, quantos sonhos você abriu mão. Quando você passa num concurso, casa, viaja para algum lugar, conquista uma cura do câncer depois de uma longa jornada de quimioterapia. Ou quando você passa por algum processo longo, a pessoa fala assim, rapaz, quanto custou esse carro? Ele não quer saber sua história. Aí ele começa a falar para os vizinhos, foi sorte. Mas também, né? Olha onde ele mora. Olha, ele é filho de quem? Aí ele vem, eles querem saber a mecânica. Porque lá no fundo, eles não querem saber quanto tempo levou. Eles querem saber se foi mágico. Foi ocus pocus? Esfregou lâmpada? Foi 7 ondas na praia de Copacabana? Ou em Ponta Negra? Como é que foi isso aí? É a mecânica. Eles não querem saber quantas campanhas você fez, quantas ofertas você deu, quantas noites em claros você passou orando pela sua família. Eles só querem olhar para sua foto no Instagram e perguntar quanto que custa esse hotel, como você pagou. Eles não querem saber o preço que pagou, mas eles querem saber a mecânica como foi. No fundo eles não querem glorificar, eles querem ter o mesmo resultado sem pagar o preço que você paga.
Eles olham para aquilo, não, eu também tenho essa capacidade, esse cabedal para chegar aí e fazer. Isso aí é mole, eu também faço. Mas ninguém viu a madrugada escura que você passou de joelho dobrado, chorando: tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. A resposta dele é sensacional, é uma verdade insofismável, única. Verso 11: e ele respondeu, olha essa aqui, pastor, essa aqui tem que moldurar e botar no quadro. Respondeu: um homem chamado Jesus fez barro, colocou nos meus olhos e disse para eu ir lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e voltei vendo. Sensacional. Essa aqui é a resposta para a sua vida hoje agora. Essa aqui, ó. Pega aí, ó, bota assim, verso 11, assim, escreve do lado. Resposta para tudo. Por quê? Como é que você comprou o carro? Um homem chamado Jesus. Como é que você passou na faculdade? Um homem chamado Jesus. Como é que você viajou? Um homem chamado Jesus. Como é que teu marido foi liberto? Um homem chamado Jesus. Como é que você venceu o câncer? Um homem chamado Jesus. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, aleluia. Quem pode adorar o Senhor? Quem pode celebrar a Deus essa quinta-feira? Às vezes a gente quer explicar para alguém a quem não acredita no processo que a gente passa. Eles olham para nós: pastor, foi sorte. Você é filho de pastor? Você ganha não sei aonde? Vou falar para você: sua família tem dinheiro. É mole onde você mora. Resposta agora: um homem chamado Jesus. É a melhor resposta da vida. Não tem resposta melhor, pastor André, do que você devolver para alguém a chave da mecânica. Você quer saber como é que foi? Um homem chamado Jesus. Esse texto tem um segredo. Tem alguns. Dá uma olhada aí no texto aí. Se você ver o verso de 1, 2 e 3, os discípulos no verso 2 vão chamar ele de mestre. Mas João diz que Jesus respondeu: em momento nenhum os discípulos chamam ele de Jesus. Os discípulos chamam ele de mestre. E como é que o cego sabia que era Jesus? Porque só Jesus para fazer essa obra. Só Jesus para fazer essa obra aí. Não existe outro Deus se não fosse Ele que fez essa obra aí na sua vida. Quem olha para você sabe, isso aí não foi obra de emoção, não foi utopia, foi poder de Deus na sua vida. Foi graça, como foi cantado aqui, foi graça, foi evangelho, foi poder, foi Espírito Santo. Aí ele vem a pergunta. E eles perguntaram: onde ele está? E ele falou assim: eu não sei. E de fato ele não sabia, porque ele é cego e ele não sabe onde que Jesus foi. Só que o verso 12, pastor Anderson, ele tem uma ligação com o verso 1 aí do capítulo 9. O texto diz que ao passar viu ele um homem cego de nascença. Alguém está vendo Jesus aqui dentro? Eu não estou vendo. Você está vendo, irmão? Eu não estou vendo. O importante não é você ver Jesus, o importante é Jesus ver você. Ao passar viu ele um homem cego de nascença. Quando ele estava lá na sarjeta pedindo esmola, Jesus estava dizendo: eu vou mudar a tua vida. E ele estava ali assim, ó. Enquanto você está achando que ninguém está te vendo, Jesus já está te vendo. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Quem pode adorar o Senhor? Quem pode celebrar a Deus aí onde está? Aleluia. Quem pode celebrar a Deus? Quem pode bendizer ao nome do Senhor nessa noite?